Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está em pé, por gentileza, busque em sua Bíblia o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo de número 16. Eleve os teus olhos até o versículo de número 33, que é o versículo para a nossa leitura e também meditação. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Deus seja muitíssimo louvado por esta igreja, pela vida do vosso pastor Rafael Moreira. Está ausente em questão de presença, mas por certo está presente através da transmissão. Fica a minha palavra de saudação e também a saudação do meu pastor presidente ali no campo de Curitiba, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Saudando o pastor Rafael, quero saudar todos os obreiros, irmãos queridos, que têm nos recepcionado aqui. Ao Rafael, amigo, que nos convidou, muito obrigado. Evangelho de Jesus, escrito por João 16, 33, está escrito assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tome o seu assento, por gentileza. Nós lemos um versículo que está inserido em um dos textos mais fascinantes do Evangelho. Evangelho este do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é digno de toda a aceitação. Este Evangelho não é um conto, não é uma fábula. Este Evangelho não são palavras ficticiosas. Neste Evangelho está inserido as palavras do próprio Deus que foi encarnado na pessoa do Cristo. Ele veio de forma entendível, de forma compreensível, para que todos os homens de fato soubessem quem Ele era. Existe uma pergunta que muitos até hoje não conseguiram dar a resposta, mas eu penso que a resposta é tão simples para aqueles que leem a Bíblia. A pergunta é: quem explica Deus? Deus, Ele pode não ser explicado na questão e na maneira de agir, na maneira de trabalhar. O poder de Deus também não pode ser explicado, porque Ele é onipotente, é todo-poderoso. O atributo de Deus, da onisciência, também não pode ser explicado, porque Ele sabe de todas as coisas. O atributo de Deus, da onipresença, também não pode ser explicado, porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus, Ele pode ser explicado, e a explicação de Deus está na pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus disse que Ele e o Pai é apenas um, que Ele está no Pai e que o Pai está nele, e nada do que Ele fez não seria feito se o Pai não tivesse depositado este poder nele. Então Deus, Ele pode ser explicado através da vida biográfica de Cristo que está inserido neste Evangelho. Lendo o Evangelho, eu entendo que ele tem 3 objetivos principais. Esses escritos aqui, deixados por Mateus, por Marcos, por Lucas e João, não foram deixados apenas para serem lidos e admirados, e os seus leitores ficassem boquiaberta dizendo: uau, que escrito fantástico, que história incrível. Esses escritos foram deixados para que, quando os leitores o lessem, pudessem seguir em busca de, no mínimo, 3 objetivos. Primeiro, seguir as pisaduras de Jesus. Segundo, imitar os exemplos deixados por Jesus. Terceiro, praticar os ensinamentos de Jesus. Quando nós seguirmos as suas pisaduras, imitarmos os seus exemplos e praticarmos os seus ensinamentos, nós viveremos o propósito principal do Evangelho, que é o de sermos parecidos com o Cristo do Evangelho. Sim, o propósito principal deste Evangelho
é te deixar, é me deixar e nos deixar parecidos com o Cristo que está inserido no Evangelho. E isto se torna um desafio para nós, porque ser parecido com Cristo não é tão fácil assim. Até porque Cristo não é uma celebridade da época que está na mídia constantemente. Cristo, ele não está em uma briga ideológica, partidária, política. Cristo, ele não é um famoso que chama atenção e faz com que as pessoas se deixem ser influenciados por ele. Para muitas pessoas, Cristo é alguém que veio, morreu e sumiu. Mas para nós que aceitamos a verdade do Evangelho, este Cristo, de fato, ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo. E o Evangelho é apenas o modelo que nós devemos seguir para ser como ele foi, para viver como ele viveu, para andar como ele andou, para amar como ele amou, para olhar como ele olhou, para falar como ele falou e para ser como ele foi. Isso é tão verdade que os discípulos, durante 3 anos e meio no colégio apostólico, caminhando com Jesus, entendeu este propósito, que na cidade de Antioquia ou Antioquia, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, pela sociedade ímpia, mundana e pecadora que havia em Antioquia. A palavra cristão, em seu original, quer dizer pequeno Cristo, miniatura de Cristo. Na nossa linguagem, cristão significa aquele que se assemelha a Cristo. Então, nós percebemos aqui que o propósito principal do Evangelho é nos fazer semelhante o Cristo do Evangelho. Sem precisar eu me autodenominar como um cristão em qualquer departamento da sociedade, sem precisar eu mostrar a minha carteirinha de membro, sem precisar eu mostrar a minha patente eclesiástica, a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de olhar, a maneira de expressar os meus sentimentos, a minha maneira de ser, o meu caráter, fará com que as pessoas olhem para mim e digam: esse rapaz é diferente. Olha, eu não leio muito a Bíblia não, mas ele é a Bíblia que eu não leio. Ele expressa a semelhança do Cristo do Evangelho, que eu nunca li, mas eu o assisti no filme. Ele é parecido com Jesus. Isto é lindo, porque ser parecido com Jesus é um chamamento desafiador em um tempo tão difícil, tão trabalhoso e tão caótico. Ser parecido com Jesus é viver algumas circunstâncias que Jesus viveu e vencer. É passar por algumas situações que Jesus passou e sobressair. É andar por caminhos que talvez Jesus caminhou de uma forma simbólica e sair como vencedor. É por isso que o próprio Jesus, dando as últimas instruções para os seus discípulos antes da sua morte e antes da sua ascensão aos céus, ele vai dar algumas orientações aos discípulos, dizendo que eles seriam perseguidos, que eles seriam caluniados, que eles seriam surrados, que alguns, por amor do Evangelho e por amor a Cristo, seriam açoitados em praça pública, seriam expulsos de localidades. Alguns outros, por causa do amor ao Evangelho, seriam mortos, seriam espancados, seriam arrastados, seriam colocados em uma ilha, como foi João na ilha de Pátimo. Alguns outros seriam decapitados e alguns outros, assim como o apóstolo Pedro, seria crucificado. E por não aceitar ser digno de ser crucificado igual ao mestre, ele pede para que os homens o coloquem de cabeça para baixo. Jesus, dando essas instruções, ele traz uma palavra de consolo para os discípulos, dizendo: mas não se preocupe, porque tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, em oração, eu concederei a vocês. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente.
Eu estou indo embora, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador, que em uma linguagem original quer dizer um outro que tem as mesmas características que eu, que estará com vocês e também estará sobre vocês. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele está em vocês, mas ele virá em forma de poder sobre vocês. Mediante a esta fala de Jesus, ele continua o seu sermão até o verso de número 33 e diz: eu vos tenho dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui é muito interessante. Jesus primeiro quer que nós tenhamos paz no mundo. Só que há um porém. Paz no mundo que nós teremos aflições. Aflições vem do verbo afligir. No grego, afligir é tilipsis, que quer dizer amassar, esmagar. Faz referência quando a uva era colocada no lugar e as virgens as pisavam, as amassavam e as esmagavam. Na nossa linguagem, tilipsis quer dizer quando a cana é colocada na máquina e ela é amassada pela primeira vez. Mas o camarada pega aquela cana que foi amassada, coloca na máquina por mais uma vez e ela é esmagada. Ele não se contenta, pega a cana esmagada mais uma vez e coloca na máquina, aonde ela fica apenas o bagaço. Jesus está dizendo que nesse mundo nós seríamos amassados, esmagados, e algumas circunstâncias nos deixariam na condição de bagaço. Fica a pergunta: como ter paz em um mundo igual a esse? E o pior de tudo, que ele cumprimenta dizendo: vocês serão amassados, vocês serão esmagados, vocês poderão ficar na condição de bagaços, vocês sofrerão, vocês serão perseguidos, vocês serão rejeitados, vocês serão desprezados, mas tenham bom ânimo, estejam motivados, vocês não vão poder parar, vocês não vão poder desistir, vocês não vão poder desfalecer. Quando vocês estiverem sendo amassados e esmagados por situações e circunstâncias adversas, tenham bom ânimo, gente. Como ter ânimo bom em um momento de caos, em um momento de pestilência. Como ter bom ânimo em um tempo que uma praga de um vírus está ocasionando tragédia e matando centenas de milhares ao redor do mundo. Como ter bom ânimo em uma situação que uma mídia amedronta e coloca pânico em uma sociedade que já está com um sinal em alerta, entregue a todo tipo de pavor, a todo tipo de medo e a todo tipo de desespero. Como ter bom ânimo ouvindo os sinais que a qualquer momento a economia do país vai quebrar, e se não morrermos infectados por esta peste, morreremos de fome pela escassez econômica que pode ocorrer na nação. Como ter bom ânimo ao perceber o contexto e ver que aqueles que nós colocamos no poder, em vez de lutar em prol daqueles que são menos favorecidos, pobres e miseráveis, eles continuam a brigar pelo poder para ter, obter, conquistar, alcançar, realizar, ostentar. Como ter bom ânimo em momentos de tragédias. Jesus complementa dizendo: eu venci o mundo. Eu gostaria que você desse um glória agora sem entender, porque eu vou repetir. Ele continua dizendo: eu venci o mundo. Em outras palavras, o nosso Cristo está dizendo: eu venci todas as circunstâncias que vocês estão sujeitos a passar e a viver.
Eu venci as dores do mundo, as angústias do mundo. Eu venci as intempéries do mundo. Eu venci as vicissitudes do mundo. Eu venci as contrariedades do mundo. Eu venci os desertos. Eu venci as perseguições. Eu venci todas e quaisquer potestades, tronos, hostes infernais, hostes espirituais da maldade. Eu venci o mundo. Mas, Fábio, você está dizendo que foi Jesus que venceu o mundo. Jesus, ele não complementaria este versículo dizendo eu venci o mundo sem um propósito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu venci o deserto, onde o próprio Pai me conduziu para eu ser tentado pelo diabo, e lá sozinho, em meio às bestas feras, tendo a companhia do tentador constantemente me fazendo propostas tentadoras, mas lá no deserto, com fome, com sede, tendo a companhia do diabo constantemente, eu venci pelo poder da palavra. Eu venci quando eu saí do deserto. E mesmo amando aqueles que eram odiados, mesmo alimentando os famintos, mesmo dando paz aos perturbados, mesmo dando alegria aos entristecidos, mesmo dando vida aos mortos e paz aos perturbados e esperança aos desesperançosos, eles procuraram a minha vida para me matar, eles me odiaram, mesmo eu os amando, eles me chicotearam, mesmo eu querendo abraçá-los, eles me cuspiram, mesmo eu usando as minhas salivas para dar vista aos cegos e purificar os leprosos, eles me rejeitaram, mesmo eu colocando todos sendo incluídos no reino. Eu venci a rejeição, o desprezo, eu venci a traição, eu venci o Calvário, eu venci o Getsemane, eu venci o mundo, porque eu sabia que vocês sozinhos não conseguiriam vencer algumas circunstâncias neste mundo. Eu venci para que quando vocês estivessem passando por situações dolorosas, vocês tivessem a certeza e convicção que vocês não estão sozinhos. Eu venci para estar com vocês dia e noite, noite e dia, e não desamparar a tua alma em meio ao caos. Jesus venceu apenas para nos fazer entender que nunca, jamais, em nenhuma circunstância estaremos sozinhos. Você pode levantar uma das tuas mãos aí agora, direita, esquerda, nada contra a mão esquerda. Libera uma palavra de louvor aí agora, ao Cristo que venceu antes de você sentir dores, ao Cristo que venceu antes de você nascer, ao Cristo que venceu antes de você padecer, ao Cristo que venceu antes de porta se fechar, ao Cristo que venceu antes de pandemia, ao Cristo que venceu antes de crise econômica, ao Cristo que venceu antes de doença, ao Cristo que venceu antes de tudo e todas as coisas. É por isso que nós adoramos a Ele e cremos que a chave da nossa vitória foi liberado para nós lá na cruz, porque Ele venceu. Ele venceu. Mas entenda, todos nós passaremos por algum tílipices existencial, alguma circunstância que vai nos amassar e vai nos esmagar,
vai doer e vai machucar, vai entristecer e vai trazer perturbação ao coração. E geralmente, em meio a essas situações, o sentimento que temos é que estamos sozinhos, que fomos desamparados, deixados, excluídos e rejeitados. É em meio a esta situação que surgem alguns questionamentos. Aonde está Deus? Aonde Deus está? Porque tudo o que queremos, em meio às dores que vivenciamos, é uma manifestação de Deus. E nem sempre Deus se manifesta. E nem sempre Deus se revela. Mas o que você precisa entender é que o fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus está ausente. O fato de Deus se silenciar não significa que Ele te deixou, te abandonou ou te largou. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. Ele se silencia, mas Ele continua o seu trabalho por você, noite e dia, dia e noite. Desde a antiguidade, não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera e confia. Mesmo em meio às grandes turbulências, se você confia e espera em Deus, entenda, Ele está trabalhando. E você não precisa ver para crer. O que você precisa é crer que mesmo sem ver, existe um Deus trabalhando em você. E o que você precisa entender é que às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Às vezes Deus não muda as situações, porque Ele está usando a situação para mudar você. Deus, Ele não perde o controle. E esses dias me perguntaram, aonde é que está Deus em meio a tantas tragédias, catástrofes, em meio a tantas mortes assolando o mundo? E eu respondi, Deus continua no seu trono e ao mesmo tempo Ele está trabalhando em detalhes que você não imagina. Deus, Ele está na solidariedade do rico em favor do pobre. Deus está no abraçar de empatia, de amor, de carinho e de solidariedade daqueles que têm para os que não têm. Deus está na mão dos médicos que estão gastando horas e horas do seu tempo em favor de vidas e de salvá-las. Deus está iluminando a mente dos infectologistas para que encontre logo o medicamento e a vacina para sanar este mal. Deus está colocando em prática os seus propósitos nesse tempo, que talvez seja um despertar na sua igreja, que talvez seja nos ensinar na prática o real significado da palavra solidariedade, que talvez seja abater os reis da terra que estavam cheios de prepotência no seu coração, de altivez na sua alma, homens que estavam se endeusando, e nesse tempo Deus está abatendo, amassando e mostrando para eles que acima dos reis da terra existe um rei dos reis que reina no céu, mas também reina os reinos da terra e comanda aquele que Ele estabeleceu como os reis terrenos. Aonde Deus está, Deus nesse tempo está unindo os pais aos filhos, os filhos aos pais, fazendo que a família volte a ter a comunhão na mesa, no partir do pão. Logo que a humanidade não parou para perceber e observar que estava se perdendo devido à sua correria desenfreada para ter, obter, alcançar e ostentar,
vem Deus e permite o caos e dizer: vão todo mundo para sua casa, cuidar daqueles que são importantes na vida de vocês, que é a sua casa e que é a sua família. Aonde está Deus? Deus, Ele continua no trono, mas o seu poder é tão extraordinário que aqui na terra Ele está mexendo com a estrutura humana, Ele está mexendo com o sistema do mundo, Ele está mexendo com o sistema dos governantes, Ele está mexendo com o sistema da nossa alma, e está nos levando para dentro de nós mesmos, e nos fazendo entender e compreender a nossa humanidade, vulnerabilidade, fragilidade, que por mais que tenhamos, somos humanos, dependente de um ser divino. Levante a sua mão por gentileza. Uramachora kalamandore mahaya, elemandore shuri kalamandoramaia. Não é para você entender, é para você confiar sem compreender, é para você aceitar e viver. É Deus permitindo a aflição no mundo, amassando e esmagando os seres humanos, para nos fazer voltar à simplicidade, à humildade, para nos fazer voltar à dependência do Criador do universo, para nos fazer voltar e regressar ao caminho da adoração, da santificação, da simplicidade, e nos humilhar para se cumprir aquilo que Ele mesmo disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, diz o Senhor. Aonde está Deus? Deus continua trabalhando em meio às aflições, em meio às dores. E o que a gente precisa entender é que o desespero da humanidade não desespera a Deus. A ansiedade dos homens não coloca ansiedade em Deus. E é nesse tempo que nós entendemos que não existe bruxaria evangélica, não existem decretos humanos que podem mudar os decretos de Deus, não existem palavras de efeito como eu declaro, eu decreto. Não existe como vender coisas sagradas para obter cura. Não tem como colocar Deus na parede e dizer: ou o Senhor manda o mal embora, ou eu vou desviar. As coisas só vai piorar, porque pode morrer e sofrer a eternidade no inferno. É Deus nos fazendo voltar à essência da adoração. E adorar igual a Abacuque, que mesmo sem entender, no capítulo 3, o versículo de número 17, fez uma oração que expressa a mais sincera adoração, dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Figueira fala de figo. Figo no Antigo Testamento era usado para fazer pasta, pasta era usado para fazer medicamento. Abacuque estava dizendo: ainda que eu esteja enfermo e não haja medicamento para a minha enfermidade, eu adorarei ao Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na vide, vide fala de vinha,
vinha fala de uva, uva fala de vinho, vinho quer dizer alegria, festa. Abacuque está dizendo: ainda que eu não tenha motivos para festejar, ainda que eu não tenha motivos para me alegrar, eu adorarei ao Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. E ele continua dizendo: ainda que o produto da oliveira minta. Oliveira fala de azeitona, azeitona é usado para fazer azeite. Azeite na Bíblia é unção, é força. Ele está dizendo: ainda que eu esteja fraco, limitado, dependente, eu adorarei ao Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Não é escassez econômica, não é pandemia, não é peste, não é doença, não é porta fechada, não é falta de oportunidade, não é tristeza, não é profundidade, não é morte, não é vida, não é o passado, não é o presente, não é o porvir, não há potestade, não é tronos, não há hostes espirituais da maldade que vai mudar a minha postura. Eu vou continuar adorando ao Senhor e exultando ao Deus da minha salvação. As aflições vêm para separar quem de fato serve a Deus por altos e ideais e quem serve a Deus por conveniência, pelo que Ele é, pela sua soberania e pelo seu poderio. Nesse período, no mesmo tempo que eu vejo uma grande probabilidade de muitos se tornarem fervorosos e sedentos pela chama do Espírito Santo, eu também vejo pessoas que usarão esse tempo de álibi para se tornar desigrejado, destemplado, para usar a sua revolta contra Deus, contra instituições, contra pastores. A crise não afasta ninguém de Deus. A crise só revela quem estava distante dele antes, mas não conseguiria tirar a sua máscara. Agora, de máscara ou sem máscara, eles vão se revelar. Deus permite as aflições para mostrar de fato quem é o verdadeiro adorador, ou aquele que adora Ele só quando Ele lhe beneficia. Eu sei que o mundo está com medo, e como seres humanos todos nós estamos amedrontados, pois somos vulneráveis. Mas você precisa entender que a igreja, ao longo dos anos e dos tempos, passou por situações piores ou semelhantes. Eu queria pregar outra coisa aqui, mas eu não posso fugir disso. É a realidade daquilo que é atual, que nós estamos vivendo. E você precisa entender que a igreja venceu situações piores, permanecendo na fé. Eu sei que o diabo quer usar dessa circunstância para abalar e destruir a fé de muita gente. Mas você precisa entender que a igreja já passou pelo período da peste negra, que matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. A igreja também passou pelo período da tuberculose, que matou mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A igreja também passou pelo período da varíola, que matou mais de 300 milhões de pessoas ao redor do universo. A igreja também passou pelo período da gripe espanhola, que matou mais de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo. A igreja também venceu e passou pelo período da tifo, que foi mais de 3 milhões de pessoas que morreram na Europa Oriental e também na Rússia.
A igreja também passou e está vencendo a malária. Mais de 3 milhões de mortos por ano desde 1980. A igreja está vencendo e rompendo o período da AIDS, que vem matando mais de 22 milhões de pessoas desde 1981. Nada foi capaz de parar a igreja, nada foi capaz de paralisar a igreja, nada foi capaz de fechar a igreja, nada foi capaz de calar e silenciar a boca da igreja. E não é coronavírus, Covid-19, não é governantes que vai continuar parando a igreja. Pode fechar as portas, a igreja vai para as ruas, pode tentar nos proibir de ficar nas ruas, nós soltaremos a nossa voz nas prisões, pode tentar tirar a nossa vida, mas o nosso sangue irá clamar por justiça. Nada consegue parar a igreja. Levante a sua mão, porque Deus está te dando fé. Receba fé para vencer as aflições deste mundo. Vai, receba ânimo para vencer as aflições do mundo. Desemprego não vai te parar, tristeza não vai te parar, desesperança não vai te parar, dúvida não vai te parar, angústia não vai te parar, doença não vai te parar, governantes não vai te parar. Oh, glória a Deus, nada vai te parar, porque a tua fé está alicerçada no Cristo que venceu o mundo para te ajudar, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Olha só o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no Senhor. O que eu estou pregando aqui não são falácias, o que eu estou pregando aqui não é imaginação de uma mente fértil do ser humano. O que eu estou pregando aqui é uma palavra de profecia que é fiel e verdadeira. Alguns não acreditam na veracidade deste livro, mas eu creio, e eu tenho certeza que você também crê. Então receba uma injeção de fé na tua alma. Nada te separará do amor de Deus. Então levante a sua mão, libere uma palavra de louvor aí agora, vai. Se você tem glória, dê glória. Se você tem aleluia, dê aleluia. Vai, deixa fluir a adoração na tua alma, deixa fluir a adoração no teu ser, porque enquanto você adora, Deus te fortalece. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te restaura. Enquanto você adora, Deus acende a chama na tua alma. Enquanto você adora, Deus te cura. Enquanto você adora, Deus te liberta. Enquanto você adora, Ele vai expulsando potestades, vai expulsando demônios. Enquanto você adora, Ele vai te dando força e te levantando do chão. Enquanto você adora, Ele vai operando um milagre em teu favor. Há uma presença aqui nessa casa. Deus reuniu algumas pessoas aqui, outras pessoas que estão em seus lares agora nos vendo, para trazer renovação para a tua alma. Então receba essa renovação aí.
a tua fé não será abalada, a tua fé não será desestabilizada. Você não vai desistir de Cristo, você não vai desistir do Evangelho, você não vai desistir da cruz. Entenda, a tua cruz não é de isopor, ela não é leve, ela é pesada mesmo. No mundo nós viveremos por aflições, mas foi você quem decidiu combater o bom combate. Então não seja covarde, desculpa a expressão, não seja frouxo, continue com a tua cruz, porque ela será trocada por uma coroa de glória. Oramaia, Jorasheri, Kalamahaya. Deixa fluir esta presença, vai. Deixa Deus te renovar, deixa Deus te restaurar. Oh, glória a Deus. Mas, oh Fábio, eu estou sendo sufocado com esta máscara. Oh, não deixe de perder essa oportunidade que os céus está te dando agora de ser renovado, de ser restaurado. Seja tocado pelo Espírito do Senhor aí agora, vai. Seja tocado pelo Espírito do Eterno, que te anima, que te motiva, que te fortalece, que te restaura, que te renova, que te enche do Espírito Santo, para que você continue esta jornada até o arrebatamento da igreja. Oh, glória, oh, glória. Eu vou deixar só aqueles que estão sentindo esta palavra adorar por um minuto, vai. Adore em casa, adore agora no lar, aonde quer que você esteja, no quarto, adore, adore, Uramácia, Elemanjoramashuri Kalamai, Elemanjoramasheri Gamanjorema. Deixa essa melodia chegar até a tua alma agora, e junto com a melodia chega também a unção do Espírito. Uramahai, Oteri Manjore Kalamácia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus está marcando essa noite aqui na cidade de Lapa para fortalecer alguns irmãos na fé. Aleluia, 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 aleluia. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, disse o profeta Miqueias, inspirado por Deus. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Não espere conforto nessa terra, não espere comodidade nessa terra. As coisas só têm a piorar. Vai vir vírus, vai sair vírus. Vai vir reinos, vai sair reinos. Vai vir bons governantes, governantes maus. As coisas só têm a piorar. São o princípio das dores que nós estamos vivendo. Não espere conforto nessa terra. O nosso conforto será na eternidade, quando estivermos com Cristo para todo sempre. Mas por favor, perca amigo, perca dinheiro, perca status, perca posição, perca fama, perca etiqueta, perca seja lá o que for, mas pelo amor de Deus, não perca a sua fé, não perca a sua fé, não perca a sua fé, não perca a sua fé. Eu vou repetir isso aqui até alguém entender. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Perca tudo, mas não perca a sua fé. Eu estou falando com gente aqui que a tua fé já estava no limite. Talvez hoje seria o seu último culto. Talvez seria a última vez que você acompanharia a transmissão de uma igreja.
Na verdade, você já estava conciliando assistir culto com assistir live de Gustavo Lima, de Jorge Mateus, de Marília Mendonça, de Sandy Júnior. Você já estava desviando, perdendo a fé, mas foi Deus quem te trouxe e te colocou nessa transmissão para animar a tua fé e te dizer: não perca a fé. Não perca a fé. Eu vou dar lugar nessa igreja hoje, porque Deus está dizendo para alguém: não perca a fé. Volte a orar em línguas, vai. Volte a orar no idioma que o inferno não entende, a orar no idioma que os homens não entendem. Mas quando você ora em línguas, é o teu espírito comunicando a necessidade da tua alma para Deus. E o lindo é que Ele entende, e Ele não fica indiferente com a sua necessidade da tua alma. Volte ao tempo de fervor, ao tempo de oração, de consagração. Não deixe que os dias maus mine a sua fé. Não deixe que as aflições do mundo roube o depósito que Deus fez em você. Não deixe que as aflições do mundo te afaste de Deus. Não deixe que as aflições do mundo te distanciem do propósito. Deus permite aflições, não é para te afastar, não é para te distanciar. Deus permite aflições, não é para te perder. Deus permite aflições para você reconhecer que em você há uma dependência de um ser divino com você. E é nesse momento que o Espírito quer se achegar mais perto, que o Espírito do Senhor quer estar mais próximo de você. Deixa Ele se aproximar da tua alma, deixa Ele se aproximar do teu ser, deixa Ele curar as suas feridas, deixa Ele dar paz ao seu coração perturbado, deixa Ele te dar alegria em meio a esse tempo de tristeza, deixa Ele te dar esperança em meio a esse tempo de desesperança, deixa Ele te dar paz em meio às guerras. Receba a paz. Eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Com a permissão, esteja em pé por gentileza. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração aí, aonde quer que você está. Converse com Deus agora, este é o seu momento. Fala: ó Deus, não deixe que as aflições me afastem de Ti. Fale, este é o seu momento de orar. Este é o momento de você conversar com Ele. Este é o momento de você falar para Ele aonde é que dói, aonde é que machuca. Este é o momento de você falar para Ele o porquê você está ansioso, porque você está ansiosa. Este é o momento de você falar para Ele que você precisa de socorro, que precisa de ajuda. Expõe as suas necessidades para Ele. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no
no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais, Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o meu remédio, tua presença é o que eu mais quero. Ele é o remédio Jesus, que o mundo eu não precisa, quero ouro senhores. nem prata, só quero que cuide de mim. Oh, que presença é esta? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Eu já vou orar, mas antes de orar, eu preciso saber se aqui tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que distanciou de Cristo, do Evangelho, alguém que por algum motivo se afastou desta graça maravilhosa, está distante da comunhão com Cristo e da comunhão com a igreja. Mas a partir de hoje você quer fazer uma aliança com Jesus, você quer fazer uma aliança com Deus, quer regressar ao caminho, quer regressar para Cristo, quer voltar para o Senhor, quer entregar a tua vida para Jesus. Será que tem alguém aqui que quer entregar a tua vida para Jesus? Aonde quer que você estiver, saia do teu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar por tua vida. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, aqui está a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa que queira entregar a tua vida para Jesus? Há mais alguém que queira entregar a tua vida para Jesus na noite deste dia e viver com esta presença maravilhosa, e viver com a presença de Jesus, que é o remédio que sara e cura todas as feridas, é o remédio que o mundo precisa? Tem mais alguém? Eu quero orar por você também, que queira reconciliar com Jesus hoje. Há mais alguém? Se houver mais alguém, eu estou te aguardando no altar e vou te aguardar até o final da canção e já oro por todos. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuide de mim. Oh, que presença é esta? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepios na alma e a gente sente. É Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder. A igreja que é viva glorifique a Deus por estas almas. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Oh meu Deus, aqui estão essas pessoas diante do seu altar, reconhecendo Cristo como o único suficiente Salvador. Perdoa os pecados, apaga as transgressões. Que o nome dessas mulheres, Senhor, esteja escrito no livro da vida, que sejam apagados do livro da condenação, e que a partir de hoje elas sejam novas criaturas, andando conforme, ó Deus, o teu querer e conforme a tua vontade. Direcione os passos delas, conduza elas pelo caminho da retidão, da justiça, por pastos verdejantes. Senhor, eu oro agora por estas mulheres que são as tuas servas. Cure todas as feridas, apague marcas do passado, arranca toda a dor que até hoje machuca, tira toda a perturbação. E se porventura, meu Deus, existe algum espírito maligno que
que elas sejam livres e libertas desse mal agora que as oprimiam, mas a partir de hoje, pelo Evangelho, elas são livres pela graça do Deus que vive. Ó Senhor, em nome de Jesus, ser com elas, guarde elas, protejam elas, ó Deus, porque hoje elas estão fazendo uma aliança contigo, com os céus, esta aliança que perpetuará na eternidade. Ó Deus, aí está a tua igreja presente e através das transmissões nas mídias sociais, aonde houver um servo do Senhor nos acompanhando agora e nos vendo, que a tua boa mão, Senhor, vá até ele e até ela agora e conceda a bênção que eles precisam, conceda o ânimo que eles precisam para vencer o mundo, conceda, meu Deus, a motivação que eles precisam para vencer o mundo. Ó Deus, ajude-os a permanecer na fé, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ajude-nos a confiar, mesmo sem entender. Ajude-nos, ó Deus, a de fato sermos servos fiéis e verdadeiros.